Então, gente, nós estamos na última aula desse módulo, lembrando que a função desse módulo é justamente transicionar a construção da mentalidade que nós fizemos lá no primeiro módulo e o terceiro módulo, que é a aplicação da metodologia de oração. Mas depois de tudo isso que a gente já passou, depois de todas as lições que nós aprendemos juntos, a pergunta que fica no ar é: como foi que eu cheguei até aqui? Por que é que eu sou alguém razoavelmente competente para falar de oração para você? Por que seria eu a ensinar você sobre oração? Desde já eu preciso te falar que eu não sou a maior autoridade do planeta sobre oração. Eu não sou uma pessoa que nunca vivi dificuldades em oração, mas o que me conecta a você é que nós dois temos dores muito parecidas. A começar o fato de eis aqui alguém que tinha extrema incapacidade para orar. Eu, ouvindo o ateísmo, eu tinha seríssimas dificuldades para ultrapassar meus 5 minutos de oração. E o primeiro questionamento que eu fazia é: por que oração é algo tão ruim, sendo que Deus fez a oração para que nós tivéssemos um diálogo com Ele? Por que eu tenho tanta dificuldade para fazer isso? E o pior era quando eu fazia o comparativo com outras atividades. Eu comparava com a atividade de jogar videogame, jogar futebol, sair com os amigos, ir numa pizzaria. Qualquer outra atividade era extremamente prazerosa. E você pode pensar: Maurício, mas essas atividades é porque você está movimentando o seu corpo, você está agindo, você está precisando ali trabalhar a questão do videogame, pensar na estratégia. E por que para assistir filme eu durava horas assistindo filmes, séries, mas na hora de me aplicar a oração eu sentia tanta dificuldade? Para agravar a situação, eu sempre tinha ouvido falar que na oração não existia mais o campo da impossibilidade. A gente tinha um acesso a um ambiente onde tudo era possível. E eu via a oração em um plano de realidade, oração, e eu estava exatamente aqui. Lá vai Maurício pagar mico na hora de... Digamos que isso aqui sou eu, tá? Sou eu. Vou botar um cabelo tonhonhonho aqui. Esse aqui sou eu. E eu tinha a necessidade de orar. Aqui é um ambiente onde tudo é possível. Tudo é possível. Aqui nós temos curas. Aqui nós temos libertação. Libertação no seu sentido macro a ser aplicado, tá? Aqui nós temos milagres. Aqui nós temos tudo. Se você quiser anotar, pode anotar, mas eu só estou ilustrando. E o que é que existia em mim? Existia uma barreira que me impedia de orar. E nessa barreira, como se não bastasse as barreiras espirituais, existia aqui embaixo procrastinação, existia aqui preguiça, existia aqui, sei lá, ansiedade, depressão e principalmente, eu vou colocar com letras garrafais, o que eu mais tinha era impotência. Diante de tudo isso que existia, eu sabia que existia um plano na oração, uma realidade na oração, e existia isso aqui que me pesava, que me custava. Para piorar, todas as vezes quando eu ia orar, eu sabia que eu não tinha acesso a isso aqui por causa do texto que está lá escrito em Tiago. Já dissemos isso aqui em outras aulas, já usamos ele nas referências bíblicas, já usamos ele em aulas nesse módulo. O Tiago vai dizer: olha, vocês pedem, mas vocês pedem mal, porque vocês pedem para usufruir dos seus próprios deleites. E não consegui encaixar na minha mente como é que alguém vai orar, vai pedir alguma coisa se não for para o seu próprio deleite. Ora, se eu vou orar, é óbvio que é para o meu próprio deleite. Para gravar a situação, eu li no Salmo lá, 37, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Eu falei: poxa, é óbvio então que a oração é para mim satisfazer. Oração é para que eu
possa ter a minha vida resolvida. A oração é esse grande amuleto que resolve todas as situações. É verdade isso? Sim, é verdade. Mas na oração, o foco não sou eu. E eu percebi que essa mentalidade me prejudicava muito. Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente opera, eu falei isso em todas as aulas, eu preciso repetir isso aqui. Tudo que a gente faz com foco naquilo que a gente está focando, aquilo vai ganhar força. E aí eu descobri que um detalhe que quando eu ia jogar videogame, quando eu ia sair para o cinema, quando eu ia para a praia, quando eu ia jogar bola, quando eu ia fazer qualquer atividade, o que é que eu fazia? Eu fazia um mini planejamento. Eu não ia jogar bola de qualquer forma. Se eu tivesse, por exemplo, de calça jeans, com roupa de sair e me chamasse para jogar bola, eu mudava as minhas vestes. Eu me preparava para aquilo. Se alguém me falasse, por exemplo, que eu ia para o cinema de noite, por exemplo, eu passava o dia todo pensando no cinema, projetando, me enxergando naquilo. Eu percebi que eu começava a me envolver com as atividades muito antes de exercê-las. Pega essa chave. E o que me fazia estar otimizado naquelas atividades era justamente porque eu me projetava antes. E eu reparei que tudo isso que eu tinha nessas atividades eu não fazia na oração. Porque eu jogava a bola, eu ia para o cinema, eu jogava videogame, eu estudava, eu fazia um monte de coisa. Mas na hora de orar, eu nunca tinha pensado, agora eu vou orar, de última hora eu vou orar. Eu percebia que a oração, ela estava ali apenas para socorrer os meus anseios desesperados. E eu já falei sobre isso aqui, todas as vezes quando você deixa a oração para ser o último recurso, a tua carga energética, a tua carga emocional a ser despejada na oração, ela é muito mais pesada. O teu cérebro vai registrar a oração como algo negativo, como algo que é prejudicial a você. É óbvio, é porque que eu não gosto de ir para médico. Eu tô sendo sincero aqui, eu não gosto de ir para médico. Porque todas as vezes quando eu fui para um médico foi em situações que eu estava num estado deplorável, eu estava mal de saúde. Desmaiava no médico, não aguentava ver uma agulha. Acho que eu não aguento até hoje ver uma agulha. Porque o cérebro já engatilha um monte, o Augusto Cury vai chamar de janelas killers, que são registros memoriais negativos. O cérebro ele é um mecanismo de defesa para que você venha repugnar aquilo. E para muita gente a oração é assim, eu era assim. E aí eu descobri essa primeira chave, e quando eu descobri essa primeira chave, já foi o primeiro clarão que existiu. Foi um dos primeiros clarões que começaram a surgir, sabe? Eu percebi que, poxa, se eu parar para analisar, se eu começar a desejar a oração, pensar na oração, e isso foi uma das maiores mudanças, essa foi uma das maiores mudanças da minha vida. Quando eu começava a pensar em oração, falar, paz, eu vou chegar, eu vou orar. Começou a surgir um desejo, vontade, empolgação. E aí eu me lembro que eu comecei a ficar empolgado para orar. E aí passou uma semana, eu estava orando bem. 2 semanas eu estava orando bem, mas ali aos trancos e barrancos. E depois da 3ª semana eu comecei a afrouxar porque a procrastinação, a preguiça, outras atividades que eu fazia, o meu registro memorial para outras atividades já estava muito mais maturado. E eu não conseguia ter prazer na oração, porque tinha procrastinação, preguiça, ansiedade, tudo isso, a sensação de impotência, depressão forte contra a minha vida, e eu não conseguia orar. Porque apenas essa empolgação não serve. Tem gente que até consegue sair do barco, como Pedro saiu do barco. Tem gente que está dando os primeiros passos para andar sobre as águas. Mas se o foco não estiver em Jesus, você vai afundar. Se você começar a sentir que o vento é contrário, se você prestar atenção no vento, você vai afundar. E eu percebo que a construção de uma mentalidade, ela não é apenas em um curso, ela vai ser diária. Eu precisava focar mais na oração do que no vento, do que na tempestade, do que na procrastinação, do que na preguiça, do que na depressão, todos os dias. Todos os dias eu precisava fortalecer os meus pensamentos. Aí vem a necessidade, com licença aqui para pegar, tá? Aí vem a necessidade de você estar meditando. Lembra aquela aula lá de referências bibliográficas? Aquilo ali não é só para trazer um informativo para você. É para que você registre aquilo ali, leia todo santo dia. Medite nisso todo santo dia para fortalecer a tua mente.
Aí eu já falei aqui do exemplo do por que o mundo é tão sexual, tão venerador do sexo, porque existem estímulos sexuais todos os dias, em todos os momentos, em todos os instantes, em todos os lugares. Em todas as propagandas, em todas as séries, em todos os filmes, sempre vai existir alguma apelação sexual, ainda que seja no mínimo sugestivo, até filme infantil hoje tem sugestões sexuais. Mas quando você para a oração, você precisa fortalecer o teu pensamento porque você está indo na contramão e existe toda uma barreira para que você atinja esse ponto. O propósito de Deus é que você viva aqui. Porque quando você vem para aqui, tudo isso aqui cai por terra. Vai continuar existindo? Vai. Não vou ser hipócrita com você. Vai continuar existindo procrastinação, preguiça, ansiedade, a indisciplina. Vai continuar existindo. Mas você não vai estar mais aqui. Você vai estar aqui. É a diferença da luta do ser humano com a cobra e a águia contra a cobra. Quando a águia ela vai lutar contra a cobra, ela não precisa nem lutar contra a cobra, ela só pega a serpente e joga no ambiente onde ela está. A cobra não sobrevive ao ambiente da águia. A águia não precisa se diminuir, se rebaixar ao desaforo de ter que lutar contra a serpente. Ela apenas leva a serpente para a área, para a região onde ela está. E tem gente que quer travar as lutas em oração, e eu falo lutas contra essas forças aqui no ambiente que está. Mas para que você lute em oração, você não pode estar nesse ambiente. Pastor, como é que eu mudo o ambiente? Lembra do que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 2? Anota aí, tá? Eu vou pegar aqui a Bíblia para ler com você. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Colossenses 3, 2. Colossenses capítulo 3, versículo 2 está escrito o seguinte: pensai nas coisas que são do alto e não das coisas que são daqui da terra. Se há algum proveito, se há algum louvor, se há produtividade, se é santo, nisso pensai. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele não vai dar nada a ninguém, você não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se você não renovar o seu entendimento. Então, através dos teus pensamentos, estimule o teu pensamento a pensar nas coisas que são de cima. E aí, isso foi o efeito na minha vida. Esse foi o primeiro clarão. Eu comecei a pensar mais sobre oração, pesquisar mais sobre oração, querer ouvir mensagens de oração. Quem me dera, meu Deus do céu, quem me dera, se eu achasse um curso sobre oração, meu Deus do céu, irmão. Quando eu procurei, eu achava retiros de oração, né? Os retiros de 2.000, de 3.000 reais. Se eu achasse um curso, me perdoe estar falando o valor aqui, de R$ 47,90 para quem adquiriu aqui nessa primeira remessa. Mas se eu achasse um curso de 300, de 500 reais que fosse, de R$ 1.000 que fosse, que me falasse sobre vida de oração, que me ajudasse a canalizar meus pensamentos, me desse ferramentas para balizar minha mentalidade de oração, meu Deus do céu, quem me dera. Mas você não precisa viver a mesma dor que eu vivi. E aí quando eu descobri isso, foi o primeiro clarão. E outro ponto que eu descobri, tudo aquilo, por que eu reparava que eu conseguia assistir séries, eu assistia filmes muito tempo? Por que o jogo de videogame era tão atrativo? Porque quando eu jogava videogame, a fase ela era um pouco mais rápida. Eu tinha que passar rápido de fase. E a fase, eu percebia que nas fases que eram um pouco mais lentas, ela tinha micromissões dentro das fases, que aquelas fases me estimulavam a estar mais, ou seja, o meu cérebro, ele podia estar 3 horas ali jogando videogame, mas o meu cérebro ele não estava registrando 3 horas. Ele estava registrando os pequenos minutinhos que tinham lá, onde eu precisava enfrentar aquelas batalhas dentro das fases. E eu reparava, não é que é interessante isso? Quando eu assisto série, nunca uma cena é mais do que 5, 10, 20 minutos, jamais. O cérebro ele só consegue ficar concentrado no máximo 90 minutos. Quando eu reparei isso, que eram pequenas partículas que eram dadas ali, onde a gente conseguia digerir a informação com mais clareza, aí eu comecei a descobrir que tudo nessa vida tem mentalidade, planejamento e estratégia. O que é que acontece com a maioria de nós? A gente quer encarar a coisa mais importante da nossa vida. Quando você vai para o shopping, você precisa separar, você precisa pensar o que é que você vai fazer. Se você quer ir para o cinema, você precisa ter o dinheiro do cinema. Se você está indo com seu namorado, namorada, noivo, noiva, cônjuge, você precisa ter o dinheiro da pipoca, o dinheiro do lanche. Você prepara, há um planejamento orçamentário para ir para o cinema.
Há um planejamento, inclusive, se você vai pedir Uber, se você vai de ônibus, se você vai pedir Uber, você já vê ali se você está com crédito no celular. Eu falo Uber em termos sugêneros aqui, motorista por aplicativo, tá? Se você vai pedir algum motorista por aplicativo, se você vai de ônibus, se você vai de carro, tudo tem um planejamento. Se você vai para a praia, né? Se você for farofeiro, você tem que preparar a farofa, tem que ter a quantidade de farofa ali para que lhe sustente ali no tempo que você estiver na praia, o dinheiro para de ida, o dinheiro de volta, o horário que o ônibus passa, o motorista por aplicativo, você tem que se secar quando você for sair da praia. Tudo tem planejamento, as coisas mais triviais têm planejamento. Quando eu ia jogar bola, a gente precisava parar antes de jogar bola para selecionar o time, para separar quem é quem. Com qual lado cada um ia jogar, dentro do próprio time, na hora... Eu tô falando de baba, gente, perdão, tá aqui na Bahia a gente chama de baba, mas você pode chamar aí na sua região de fute, de pelada, enfim, jogar a bola na rua. Jogar bola que não seja de forma profissional. Até quando eu separava os times, a gente determinava, ó, fulano de tal você faz isso, fulano de tal você faz isso, você joga mais atrás, fulano de tal você fica no gol, você vai ser o goleiro. Tudo tem um mini planejamento, mas na hora de orar, a gente não planeja, a gente não para. E aí é que veio o maior clarão da minha vida, quando eu parei para separar e montar a estratégia. A primeira vez que eu montei a estratégia foi uma estratégia muito boba, não consegui montar de uma forma correta, como eu vou trazer no próximo módulo, tá? Mas como foi que eu descobri isso? Eu peguei todos esses pilares que a vida cristã nos dá e eu percebi que esses pilares, eles são força na minha oração. Tem gente que é fraco de fruto. O que é fraco de fruto vai ser fraco de oração. Tem gente que é fraco de caráter. Quem é fraco de caráter, se não tratar do caráter, vai ser ruim na oração. E você precisa da oração para tratar o caráter e você vai precisar do teu caráter para tratar na oração. Eu comecei a perceber que tudo na vida cristã converge para que eu tenha esse relacionamento com Deus. E aí eu me lembrei do Éden. Porque no Éden Deus cria o homem não apenas para ele desfrutar da terra, para isso mas ele cria o homem para ter um diálogo. Não à toa que Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. Aqui eu quero abrir um dado interessante. Você sabia que a maioria dos casais, não são todos, isso não é uma regra que se aplica a todos, mas a maioria dos casais, eles se parecem? A maioria deles, eles são fisicamente parecidos, ou comportamentalmente parecidos, ou culturalmente parecidos. A maioria esmagadora dos casais. A maioria esmagadora. Isso não é à toa, porque a base de relacionamento, você se relaciona com aquilo que você se parece. Você se relaciona com aquilo que você se identifica. Deus cria um homem à sua imagem e semelhança, porque ele quer ter um relacionamento com o homem. Ele quer ter um relacionamento com aquilo que ele se identifica. E eu percebi que tudo isso que existe na vida cristã é convergindo para que eu tenha um relacionamento com o Pai. Jesus não morreu na cruz para me dar um carro novo. Jesus não morreu na cruz para me dar roupa nova, para me dar dinheiro. Jesus morreu na cruz para que eu tenha esse relacionamento, para que o véu se rasgue, para que finalmente eu consiga ver aquele que parece comigo ou que eu seja parecido com aquele que me criou. E é esse o objetivo, tudo na vida cristã converge, ou seja, eu estou vendo toda uma mentalidade que o próprio Deus construiu para que o homem seja mentalmente, com muitas aspas, programado, sem ter a sua autonomia sequestrada para a oração. A gente fala muito de natureza adâmica, porque o meu corpo, eu tenho um ímpeto para o pecado, o corpo é tendente ao pecado, eu não nego isso, sua natureza carnal ela existe, mas você não é composto apenas de carne, você também tem o espírito. O espírito converge para as coisas do céu, o espírito converge para que você obedeça, o espírito converge para a oração. Não é à toa que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda nas nossas orações, intercedendo por nós. E quando eu descobri isso, que essa mentalidade associada a um planejamento, a uma metodologia, ela simplesmente faz cair as barreiras. Ela faz cair as barreiras. Quando eu planejo, quando eu mentalizo, tá? Quando aqui da minha mente eu tenho pensamentos, eu não sei montar um balão não, mas eu acho que é mais ou menos assim, tá? Isso aqui é um pensamento, tá, gente? Não sei se parece com um pensamento isso aqui. Parece? A cinegrafista disse que parece, então pronto. Quando eu tenho pensamentos que me elevam para o alto, me elevam sobre a oração, quando eu somo esses pensamentos, ou seja, a minha mentalidade, eu somo a uma estratégia, ou seja, a mentalidade, estratégia.
Quando eu somo esses dois, meu Deus do céu, que soma é essa, Maurício? Quando eu somo esses dois, eu consigo atingir na minha mente e na minha estratégia a oração. E aí eu descubro que toda a barreira que eu pensava que existia fora de mim, na verdade, ela só existia dentro de mim. Deus não cria objeções para que você ore, muito pelo contrário, Ele cria situações para que você ore. E assim foi que assim que eu apliquei a estratégia, eu rompi 1 hora de oração. Aí reapliquei a estratégia, 2 horas de oração. No dia, quando eu fui reaplicar a estratégia, eu fui começar 11h30 da noite, meia-noite, e eu fui até 5 da manhã, orando, buscando, com a estratégia. Só que a estratégia, eu fiz esse experimento, tá? Eu passei estratégia para um monte de gente. Infelizmente as pessoas até renderam por um tempo, mas paralisaram. Porque só estratégia não adianta, você precisa ter estratégia e mentalidade. Só eu te dizer, olha, o carro você pode dirigir assim, assim, assado. Ou a bicicleta, você sobe na bicicleta e vai apertando o pedal. Só isso, se eu só te explicar isso, a metodologia não serve. Você precisa ir na bicicleta, você precisa lá experimentar, porque na bicicleta você vai ter o domínio do seu corpo. A sua mente registra melhor aquilo que você vive. O problema não está na estratégia, o problema está na falta de maturidade. Quando eu apliquei a estratégia somada à maturidade, eu ressignifiquei a minha vida de oração. E aí eu descobri que a oração, ela combate a procrastinação. Ela é uma ótima ferramenta para combater a procrastinação, a preguiça. Nós estamos vivendo a geração mais ansiosa. O Brasil é o país mais ansioso da América Latina, tá? Mas quando você começa a orar, você mata também a ansiedade. Eu não sou irresponsável em falar de todos os tipos de depressão, porque eu sei que existem depressão hormonal, depressão química, existem vários vetores que apontam para a depressão. Mas eu não posso negar, eu não posso sonegar a informação para você, dizendo que uma das maiores ferramentas que existem contra a depressão é sim a oração. A oração, ela é uma arma poderosíssima no combate à depressão. E na minha vida foi exatamente o que aconteceu em relação à depressão. E aí eu descobri que quando eu oro, eu não vivo na área da impotência. Eu não vivo na região da impotência. Quando eu oro, eu descubro mais uma vez que não apenas na hipótese, mas na oração, quando eu estou alinhado com o céu, tudo é possível. Na oração eu descubro que existem milagres, curas, libertação. Na oração você vive a sua vida plena. E por que isso tudo acontece? É porque é mágica? Não, não é mágica. Oração não é magia, a oração é poder. E por que essas coisas elas todas acontecem? Porque no fundo, você pode até pensar que você nasceu para ser advogado, você nasceu para ser cantor, você nasceu para ser empresário, empresária, cabeleireiro, cabeleireira. Você pode até pensar que você nasceu para com o ânimos, única e exclusivamente nasceu para ser um profissional em determinada área. Ah, não, nasci para ser dona de casa, nasci para ser esposa de pastor ou pastor. Enfim, acima do teu chamado, acima da tua profissão, você nasceu. Principalmente, o teu DNA é para que você tenha um relacionamento com Deus. Você já reparou que o ser humano, na sua história toda, ele sempre está adorando alguém? Ele sempre está relacionando com alguma divindade que às vezes ele mesmo cria. Ele se relaciona com o relâmpago, ele se relaciona com a lua, com a pedra, com as árvores. Ele diviniza elefante, vaca, ele chama um monte de coisa de Deus porque o DNA dele precisa encontrar aquele que o criou, o verdadeiro Deus dele. Até o ateu, ele precisa divinizar alguma coisa para adorar. O ateu também é um adorador. O ateu, ele adora a filosofia, ele adora o cientificismo, o racionalismo, essa percepção abstrata da realidade, essa percepção secundária da realidade que é a nossa razão. Ele adora isso, ele adora essa questão científica, ele idolatra esse tipo de coisa. E ele diz que ele não crê em nada, mas ele é um adorador disso. E tudo isso aqui acontece porque no fundo, você nasceu para ter um relacionamento com teu Deus. Com esse entendimento, com essa construção de mentalidade,
Agora eu me sinto seguro para nós passarmos para o próximo módulo, porque no próximo módulo eu vou te passar estratégias, eu vou te passar metodologia que, se aplicada a uma mentalidade de oração, nunca mais a tua vida de oração será a mesma, a não ser que você queira que seja a mesma. Mas se há uma vontade em você para que tudo mude, eu tenho a plena convicção de que tudo vai mudar. Eu quero agradecer você que chegou até aqui e nós temos o nosso encontro marcado já na nossa próxima aula, que já vai ser no nosso próximo módulo. Até a próxima aula. Deus te abençoe.